Muito boa tarde. Ei, rapaz, nós daqui de novo, rapaz. Santo Tech Podcast. Tu já imaginou a gente de novo aqui para zucrinar tua cabeça com conhecimento? Pois é, estamos aqui nós mais uma vez, aqui na TV Ponta dos Seixas, no canal 9, também pelo YouTube nesse momento, cara, é uma viagem. Também pela Claro TV, canal 9. Tamo junto, todo mundo aqui hoje falando sobre uma coisa muito louca chamada nuvem, meu amigo. Rapaz, você tá pensando que é a nuvem só da sua cabeça? Não, rapaz, é nuvem também. Nuvem de tecnologia, nuvem de várias coisas. Mas, falando já, pensando nessa introdução nossa aqui, cara, a gente tá crescendo, graças a Deus, um ponto de cada vez, uma luta de cada vez, como todo empreendedor sabe como é que as coisas funcionam, é uma guerra todo dia, né? E nisso a gente tá começando a ter os nossos patrocinadores, né? Hoje a gente começa com a ServiCloud. Tá com a gente a partir de hoje, certo? Vai estar hospedando o nosso portal Santo Tech News, vai estar hospedando com a gente e a gente vai trazer, não hoje, certo? Que é falha minha, poxa. Pois é, de trazer o ticketzinho, certo? Que é o cupom de desconto lá para você ter o seu desconto. Inclusive, eles estão com uma promoção lá de 30 dias gratuito, tá? Então, cara, ServiCloud, um servidor nosso aqui da Paraíba de muita confiança, certo? Um pessoal gente fina e principalmente um suporte de primeira, tá? Os caras são muito bons, beleza? Então, cara, eu quero apresentar aqui já, soltar essa bomba logo, porque aqui a gente solta a bomba, certo? E eu quero é que se vire. Rapaz, tem tanta empresa que chega pra mim querendo saber o que molesta eu faço para ir pra nuvem. Agora a pergunta que eu faço agora para o nosso amigo Roberto. Tudo bom, Roberto? Tudo em paz. Boa tarde, já começando, pessoal. Roberto, tá aqui comigo também o professor Kleber também. É isso aí. Né? Vocês, começando com o Roberto, solta a bomba da sua bio e depois você solta a bomba da sua bio também. Tá, então, como já foi apresentado, né, meu nome é Roberto Carneiro, atuo na área de tecnologia quase 20 anos já, então tem um tempinho de estrada, né? E já peguei algumas transições de tecnologia por aí, né? A gente já viveu lá atrás o mundo do body metal, né? Que eram máquinas físicas dentro da sala. Depois a gente foi muito ali pelo caminho da virtualização, que foi uma tendência de mercado. Depois veio a nuvem. Hoje a gente está falando muito da parte de container, dockerização, que é outra vertente. Então, a gente está a todo tempo, né? Com novas tendências e o aprendizado nunca para, né? Acho que é eterno aí para quem está na área de tecnologia. Rapaz, eu hoje, meu irmão, olha, eu nunca. Tanto conceito que a gente que tá na área de tech, meu irmão, alguém me ajude, segura esse mundo, porque nunca vi tanto termo técnico. Eu fico dizendo assim que o pessoal fala que o negócio antigamente era ser médico, agora o negócio é ser. Tá na área de TI, né? Na área de tecnologia. O problema tudo muda em 6 meses. Muda rápido. Se você ficar fora do mercado, sei lá, ou até antes, né? Ou até antes. Se você ficar fora do mercado, sei lá, me escondi num quarto 6 meses, você vai voltar e vai encontrar um mercado bem diferente. Entendeu? E aí, Kleber? Solta a bomba, fala de tu aí. Meu nome é Kleber Silva, né? Como você já bem apresentou aí. Estou extremamente lisonjeado de poder estar presente hoje aqui com você. A gente só conversa. Com o nosso amigo Roberto, com certeza. E assim, como ele já bem mencionou, né, a gente já passou por diversas mudanças na área de TI. São mais de 20 anos já atuando na área de TI. E durante esse processo aí, como o Roberto bem já comentou, a gente já passou por diversas mudanças, né? E hoje uma das mais, para não ser redundante, uma das mais comuns aí que a gente tem vivido hoje, que é o que ele vai falar hoje, o contexto todo, é sobre cloud, né? Então, do on-premise a cloud, então a gente vai falar muito sobre isso e a gente já atua bastante sobre isso e ao decorrer do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui, a gente vai conversando um pouco sobre a nossa vivência nessa área. Cara, é aquela história, né? Vamos soltar umas bombas que eu tô com raiva. Vou começar logo com raiva. Bicho, porque eu vi por aí umas coisas que eu não acreditei e ao mesmo tempo eu vi assim que eram, como é que eu posso dizer, até estranhas. Algumas empresas saindo do cloud indo para on-premises de novo. Sim. Certo? Indo de novo para ter um servidor lá, pagar, comprar, vender, botar maquinário. A minha pergunta que eu poderia pensar aqui o que é que esse povo tá pensando, velho? Porque, assim, é uma questão, será que é de cibersegurança? Será que é de dimensionamento mesmo? Que às vezes tem gente que dimensiona errado, assim como a gente dimensiona um computador que a gente vai comprar na nossa empresa errado,
para uma pessoa que vai usar coisas simples, a gente também pode dimensionar uma cloud errada. E aí, como é que funciona esse negócio de fazer o downgrade? Ou tá tudo errado? Vai ter que, na realidade, é um dimensionamento correto. O que é que tu acha? Então, eu acho que não é nem pelo caminho do downgrade em si, eu acho que é a questão do que funciona para cada empresa, né? Porque existem necessidades. Cada empresa vai ter a sua. A gente está falando de empresas que vão de pequeno porte até grande porte, né? Então, os investimentos em tecnologias, a gente não pode comparar, por exemplo, quando a gente olha uma empresa que tem 10 funcionários contra uma que tem 10 mil, né? Especialmente quando você tem que comparar também os mercados que elas estão inseridos. Então, quando você compara, por exemplo, mercados de banco, que exigem uma segurança altíssima, certificações, né? Garantias de redundância, escalabilidade. O mercado financeiro é muito exigente nesse sentido, né? Imagina. Quando você vai para o varejo, já tem outra necessidade diferente. Quando você já vai para a saúde, são necessidades diferentes. Então, esse é um movimento que pode acontecer. Eu não vejo ele acontecendo em grandes empresas. Geralmente, isso pode acontecer em empresas menores que fizeram um movimento para a nuvem sem avaliar todas as perspectivas. Por que acontece? O movimento para a nuvem, ele veio muito forte por uma grande razão. Redução de custo. Sim. Só que para essa redução de custo, esse recurso ele precisa ser bem utilizado. Porque como é que se formatava um data center antigamente? Você tinha que comprar os equipamentos, manter eles em garantia, garantir redundância energética, redundância de link, redundância de refrigeração, sala, cofre. Para você montar tudo isso, você tem um custo alto. E o custo não para aí. Você tem que renovar a garantia a cada 4, 5 anos. Você tem que renovar praticamente todo o seu parque de servidor. Então, é um custo contínuo. Só que tem um grande ponto. É um custo que muitas vezes fica ocioso, certo? Quando você vai para a nuvem, você tem uma certa flexibilidade. Porque entenda a nuvem como um taxímetro. Você paga por rodagem, por uso, por horas, certo? Exatamente. Só que teve gente que foi para a nuvem como estava. Então, basicamente, pegou todos os seus recursos e criou lá do jeito que era. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, a gente acaba criando um ambiente muito grande, com tecnologias muitas vezes que são antigas, que não lhe permitem escalar, que é subir e descer, porque é muito lógico. De manhã, eu tenho 1.000 usuários consumindo meu serviço. Eu preciso de uma infraestrutura que atenda 1.100. Um pouco a mais, né? À noite, que é meu horário de pico, eu tenho 10.000 pessoas. Então, eu vou escalar a minha infraestrutura para atender 10.000 pessoas. Então, de manhã eu pago X e à noite eu pago X mais Y. De manhã, que eu não tenho mais do outro dia, eu vou desescalar essa infraestrutura e vou voltar a pagar menos. Quando a gente olha para o data center tradicional, a gente vai ter aqueles custos fixos sempre. Se eu for ratear por mês, por ano, vamos supor que eu fiz uma conta lá e rateei aquilo por ano. O custo do meu data center por ano, juntando tudo, energia, renovação, blá, blá, blá. Eu tenho um custo de 100 mil reais por mês, por exemplo. Esse mês vai ser 100 mil, mês que vem vai ser 100 mil, outro mês vai ser 100 mil, certo? Na nuvem, não. Na nuvem, a gente tem alguns fatores, que são o uso, recursos que estão criados, que permanecem lá criados, independente se está escalado ou não. A gente tem tipos de recursos que a gente está criando. A gente tem flutuação do dólar, que é um perigo altíssimo para quando a gente está falando em nuvem. Exato. Quando a gente começou a falar de nuvem, a gente estava falando de um dólar ali de R$3, R$4. Hoje a gente está com um dólar que flutua R$6. Então, imagine que isso acontece com a gente. A gente tem frentes de redução de custo nas empresas que quando vira um mês, aquilo não fez nem cócegas, porque o dólar aumentou. Então, eu economizei, economizei 20% nesse mês na fatura, mas o dólar lá subiu alguns por cento de forma agressiva nos últimos meses. Isso acaba jogando, de certa forma, o meu trabalho no lixo, né? Então, para empresas que não têm uma grande necessidade de infraestrutura, que você não precisa ficar escalando o tempo todo, que tem uma necessidade ali de poucos acessos, por exemplo, é um sisteminha simples, né? Que às vezes nem é online, por exemplo, é mais para uso ali do seu próprio departamento. Imagine uma empresa, sei lá, pequena, de contabilidade, que atende ali 3, 4 funcionários, atende 10 empresas. Talvez ela não precise de nuvem, né? O que está acontecendo muito no mercado antes, quando você olhava para trás, vamos dizer, usando o mesmo exemplo da contabilidade. Eu era um contador, eu abri uma empresa, eu contratava um programa e eu tinha que instalar dentro do meu escritório,
certo? Eu instalava lá nas minhas máquinas, tenho 10 máquinas, eu instalava nas 10 máquinas, ou eu tinha um servidor centralizado, instalava naquele servidor e compartilhava para aquelas 10 máquinas dentro do meu escritório, do meu ambiente de trabalho. O que acontece hoje? As empresas de software, elas não oferecem mais esse modelo desktop. Sim. Elas só oferecem no modelo de SaaS, web. E geralmente ela agora é responsável por rodar isso por você. Então, ela está tirando, e ela embute no preço o serviço de nuvem. Então, quanto mais eficiente for o serviço dela nesse sentido, de economia lá na ponta dela, de economia, de recursos bem ajustados, melhor vai ser a precificação desse produto que o contador agora está contratando online. Porque agora ele vai contratar, eu tenho 10 atendentes, vou contratar 10 licenças desse software online, né? Diferente de quando ele tinha lá, geralmente colocava quantos ele quisesse, porque estava rodando dentro da infraestrutura dele. Só que existe todo um preço que não está sendo visto, por exemplo, nesse sentido. A gente tem preço de manter o backup da solução, que geralmente hoje esse pessoal que está rodando online já faz por você, né? As seguranças dessas informações também estão, de certa forma, garantidas através de algumas regulações fiscais, né, de segurança. Então, é um peso que você vai ter que sempre comparar, né, de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, hoje, como consultoria, hoje, como a empresa que eu tenho, né, trabalho no segmento de consultoria de tecnologia, a primeira coisa que a gente faz é entender quais são as premissas daquele cliente, para poder desenhar um projeto que atenda a necessidade dele. Vai ter cliente que vai precisar de uma infraestrutura escalada, caríssima, para atender uma necessidade. E vai ter cliente que, sei lá, com o próprio servidor dentro da casa dele, poderia ter que resolvesse, né? Então, eu acho que sempre temos que comparar qual é a situação e a necessidade de cada cliente, né? A gente sabe que também tem... a gente sabe que, mesmo sendo empresário de tecnologia, a gente conhece cliente, como é que funciona. Cliente nunca sabe o que quer. Isso é verdade. Né? O cliente nunca sabe o que quer. Ele chama alguém como consultoria, mas no fim das contas ele quer dar pitaco. Exato, é verdade. É igual aquela história. Olha, já tive tanto cliente que assim, você faz toda a solução pro cara, e aí você fala assim, rapaz, é isso aqui, porque vai trazer isso aqui de redução de custos, isso aqui, assim. Mas não será que... Aí a minha vontade que dá, eu confesso, é dizer assim, com base em que tu tá dizendo isso? Né? Com base em que você está dizendo que a sua opção... Você me contratou para te ajudar ou você me contratou para só te ouvir tua opinião? Sim. Entendeu? Que eu acho que esses embates acontecem, não acontecem? Acontecem demais. Especialmente em empresas que não têm fim de tecnologia. Que são de outros... Que não é fim de tecnologia, que são de outros segmentos. Eu trabalho com... sei lá, um produto específico que não é tecnologia. Eu vendo produtos. Eu sou um varejista. Um e-commerce, por exemplo. Isso. O e-commerce é um e-commerce. Mas eu falo muito de físico. Vamos falar de físico. Eu vendo produto. Eu tenho uma rede de loja que vende atacado de algum produto específico. De importados, por exemplo. Meu negócio é vender importados, né? Então, a tecnologia, por mais que ele use tecnologia para atingir certos objetivos... e hoje todos os negócios praticamente são dependentes de tecnologia, não vai ser fim. Então, você convencer empresários realmente que não entendem daquilo ali, tem aquele velho exemplo, né? Você vai lá, faz um orçamento, vou montar sua infraestrutura para o seu serviço, tá lá, vou cobrar 20 mil reais para fazer isso para você. Aí ele vai dizer, mas meu sobrinho faz isso aqui por R$1.000, entendeu? Mas meu sobrinho mexe com informática, meu sobrinho mexe com informática. Então, isso é muito comum de acontecer. Sim. Né? Mas isso, quando eu comparo ao mercado que a gente acompanhando desde esse tempo, né, de carreira, de 20 anos de carreira, isso mudou bastante. Especialmente pós-pandemia. Porque houve uma aceleração para o digital. Então, muitas empresas, antes da pandemia, não estavam presentes ou estavam presentes com pouca proporção no digital. E elas precisaram acelerar para entrar no digital. Tanto que isso causou um aumento em salários, né? Criou uma bolha, de certa forma, na tecnologia. Todos os meus amigos, eles mudaram de emprego, inclusive eu, na época da pandemia. Então, isso acelerou as empresas. Só que gerou também uma dependência muito grande do digital dentro do negócio delas. Então, eles acabaram mudando essa perspectiva de enxergar a importância do digital, seja através do e-commerce, seja através de plataformas de redes sociais como o Instagram, né, o WhatsApp. Quando o WhatsApp hoje, o web cai, quantas empresas ficam sem vender? Eu estou falando de WhatsApp, eu não estou falando de site, eu não estou falando de e-commerce. O
WhatsApp, porque muita gente, eu conheço pessoas que têm loja e vendem muito pelo WhatsApp. Diversos negócios paralisam completamente. Exato. Então, vamos supor, o Instagram lá não consegue responder mensagem, não consegue responder comentário. Então, você começa a sentir no bolso o impacto, né, do que aquilo causa, né, da dependência da tecnologia. A gente teve um exemplo agora do caso lá da Microsoft, que teve o endpoint do antivírus lá, né? Sim, bem recente. Né? Foi recente. Inclusive, eu fui ser atendido, fui com minha esposa no consultório e não estava funcionando. A parte de chamada, estava tudo manual e estava um caos. O negócio fim deles era tecnologia? Não, mas eles foram diretamente impactados por tecnologia. Então, claro que demora um tempo, né? Mas o empresário, em geral, ele está mudando a visão sobre isso. E isso, para a gente, de certa forma não, para a gente é muito positivo. Porque a gente consegue, né, apresentar melhor a importância daquilo. Você falou de mercado de trabalho agora há pouco. Duas coisas me chamam a atenção, que as pessoas às vezes não sabem, quando fala nuvem, as pessoas não sabem o que molesta eu vou estudar, né? Verdade. Aí, na minha cabeça vem AWS, vem estudar GCP, vem estudar Azure. Na realidade, a gente está falando aqui de marca. Vamos dizer assim. Exatamente. A gente não está falando de Bombril. A gente não está falando de Bombril. A gente está falando de marca, né? Sim. E o que é que acontece? Mas o que estudar de verdade? Quem quer entrar nessa área, vamos dizer assim, o que é que eu tenho que aprender? Tá. Então, como você falou, são marcas, né? São concorrentes. Sim. No fim, tudo que está rodando ali por baixo é infraestrutura. Então, você vai se deparar... IaaS. Não, estou falando não IA de inteligência artificial, infraestrutura, exato, infraestrutura como serviço, né? Isso. Exato. Mas no fim, quando você vai olhar no core daquilo ali, está rodando o quê? Linux, você precisa saber de network, você precisa saber de arquitetura, você precisa saber de como as coisas se comunicam, você precisa saber como uma API funciona, você precisa saber como funciona uma VPC, você precisa saber como funciona um subnet, você precisa saber como funciona um servidor de aplicação, como funciona um banco de dados. Então, não adianta de nada você estudar nuvem pulando todos esses conceitos básicos. Quando a gente olha lá para trás, a gente aprendeu o modelo OSI, né? Modelo TCP. Alguém me ajuda. Fala não. Exatamente. Eram conhecimentos difíceis. A gente usa muito na prática. Máscara de rede. Exato. Mas a gente usa muito na prática? Não. Mas é importante porque pode lhe ajudar, por exemplo, na hora de fazer um debug, na hora de modelar uma arquitetura. Você não tem como modelar uma arquitetura de uma aplicação, por exemplo, que é multi-AZ sem saber de subrede, né? Então, o que está acontecendo, de certa forma, hoje no ensino? Eles estão pulando muito essa parte basal para ir direto para a abstração. O que a gente está falando de abstração? A gente está falando de Docker, de Rancher, de Kubernetes, né? A gente está pulando essa camada sem ter esse conhecimento básico. Então, o que acontece? Funciona? Funciona. A galera consegue subir as coisas, bons projetos, sobe. Só que na hora de um debug que você precisa ir para baixo nível mesmo, o pessoal tem dificuldade. Você concorda comigo que às vezes isso é uma culpa também das instituições, que de uma certa forma eles querem inserir o mercado? A gente sabe que existe um gap profissional gigantesco. Sim. Gigantesco. Estima-se que há uma estimativa de 250 mil profissionais ano que o Brasil precisa hoje, e só forma 50 mil. Como é que faz? Não tem o que fazer. Então, as empresas estão tentando chegar na faculdade, bora, eles também veem o mercado do tamanho do mundo. Exato. E aí, no fim das contas, aí quando bota o profissional, aí bota o profissional de qualquer jeito. Exato. As empresas, elas tentam acompanhar a tendência de mercado, né? Então, houve tempo, por exemplo, quando a gente olha aí 6, 7 anos atrás, nem se falava muito em nuvem, se falava muito em certificações. Sim. Então, a grade dos cursos era o auge. Então, as grades do curso eram voltadas para certificação. Então, tinha um semestre que era focado em Linux, um semestre que era focado em Windows, um semestre que era focado, sei lá, em Cisco, né? A gente tinha os big players lá atrás, né? Sim. Cisco, Microsoft, LPI, né, para Linux, alguma coisa ali de segurança. Então, todo o modelo dessas grades eram modeladas para isso, né? Claro que tinha parte basal para dar conhecimento para chegar nesses itens. E hoje a gente sai dessas certificações, hoje não se fala mais tanto, se fala mais certificação para os providers, né? E aí agora abre as grades novas são baseadas em AWS,
em Microsoft, como você falou, os providers Sim, principais, né? Essa trinca hoje que são os principais, né? Google Cloud, a gente tem outros menores, né? Como Oracle, Alibaba, outros que... IBM, outros que estão ali orbitando o cloud. Magalu agora, Magalu, né? que está lançando também, tem a DigitalOcean. Imaginando a Magalu. Desculpa, assim... Eu fico imaginando... É claro que eles têm uma infraestrutura do tamanho do mundo, né? Mas que, de certa forma, por debaixo dos panos, ainda tem a AWS, né? Ainda tem a AWS. Ou seja, no fim das contas, é um revester de costa. Na verdade, não. Na verdade, eu tive um papo inicial com eles já. Eles têm um data center próprio, mas eles não rodam 100% das operações da Magalu lá. Tá? É uma parte, é uma porcentagem, mas o grande objetivo dele é ofertar uma concorrência para o pequeno, que não pode pagar em dólar, por exemplo, que não tem um cartão internacional. Voltado mais no mercado brasileiro mesmo. Né? Eles estão pegando um nicho de empresas sacada, né? Que estão ali, que a gente chama de long tail, né? Que estão lá na ponta da cauda, né? Sim. Que eles ficam meio ali, não são de interesse dos grandes providers, porque o cara vai pagar 10, 20 mil de cloud. A AWS vai quebrar por causa disso? Não, mas para um provider menor, é um valor legal. Sim. Então, eu acho que o grande foco dela é trabalhar nesses pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas. Eles até estão demorando mais do que eu achei que ia demorar para lançar o serviço, porque eles anunciaram, fizeram um barulho ali inicial, né? Eles têm serviços que concorrem com EC2, com S3, Load Balance, os principais serviços da AWS, serviço de banco como serviço. Os principais serviços da AWS, eles estão ofertando não, né? Está no portfólio que vai ser ofertado. Mas eu ainda não ouvi falar de prazo também. Eu ainda não ouvi falar de prazo, mas é um data center próprio mesmo. Eles estão montando data center próprio. Não, eu acho uma grande sacada e eu acho assim que demorou para essas grandes, né, pensar nesse microempreendedor, nas pequenas empresas, médias empresas, e essa sacada aí da Magalu realmente, em todo sentido, é fundamental. Aquela história, né? É dinheiro, né? Sim. O dinheiro tava o na nicho mesa, que né? tá ali, né? É o nicho que tá Porque ali. É pulverizar, né? Sim. Eu pulverizei, eu tô recebendo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e faz aquele montante, né? Nesse sentido. E aí, quando a gente pensa também em nuvem, tem uma questão. Eu sei que vou puxar um pouquinho para Kleber agora, que ele trabalha com SR da... ele não falou nada, né? Ele trabalha como SR lá da Tata. Da Tata Consulting, que hoje é uma outsourcing, né? Isso. Que presta serviços para várias empresas aqui no Brasil e fora, né? Uma empresa grande aí. E assim, tu trabalha na parte de exatamente DevOps, de DevSecOps, né? Isso. E como é o Sec da nuvem, cara? O Sec da nuvem é algo assim, não tão complexo como a gente imagina que é, né? Existem hoje vários serviços ali que dão esse embasamento, que dão esse suporte tanto para o desenvolvedor como para toda a equipe ali da área de TI, né? Engenheiros, arquitetos poderem trabalhar isso. Só que ainda é pouco disseminado, né? Principalmente o desenvolvedor. A gente tem algumas dificuldades com os desenvolvedores por conta desses recursos de segurança, né? Pronto, vou dar um exemplo recente. Fiz um levantamento ali em todas as apps, em todas as aplicações e serviços, né? Que a gente tem ali. E verifiquei, por exemplo, que a maioria das aplicações, elas não tinham health checking, né? Então, é algo ali que realmente afeta diretamente a segurança e a confiabilidade da aplicação. Então, é importante que esses recursos, né, digamos assim, esses parâmetros sejam passados ali na aplicação, né? É um item que ajuda bastante ali na confiabilidade da aplicação e na segurança. Ah, tá. É aquela história, né? Assim, eu imagino que quando a gente está desenvolvendo, né? Até a pipeline mesmo do desenvolvimento é colocada ali na nuvem, né? Sim, tudinho, sim, né? Sim, sim. É assim que aparece um monte de versões, né? Que você daqui a um pouco recebe mais uma atualização, e mais uma atualização, e mais uma atualização. Agora mesmo tem 80 aplicativos aqui para atualizar, né? De fornecedor diferente. Então, de fornecedor a gente sempre está exposto a às vezes 80 problemas que podem vir juntos. Pode. Exatamente. Com certeza tem um bug aí pelo meio. Teve um tempo que eu era beta teste do WhatsApp e às vezes chegava cada um aqui, só Deus. Mas, piadas à parte, é aquela história, né? Nuvem, a gente imagina... Cara, tantas empresas hoje, tem empresas inteiras da nuvem. Sim. Diminuindo esses custos todos. E, assim,
Aí eu sempre puxo um pouquinho da IA de alguma forma. Hoje tem empresas inteiras que estão formando com serviços em nuvem, que estão colocando IAs na nuvem, obviamente que estão na nuvem, e produzindo, gerando renda, não emprego. Sim. Entendeu a diferença? Sim. Gerando renda e não emprego. Não emprego. E mais às vezes você cria novos empregos. Por exemplo, a gente está trabalhando com edição. Os cortes aqui é feito por IA. Quantidade de ilhas de edições que iam ter, de gente fazendo, cortando, ouvindo. E fazendo esses processos. Então, assim, e dimensionar isso. Quais são os parâmetros que tu usa, por exemplo, na tua consultoria, para dimensionar se o cara precisa de uma nuvem? Eu sei que parece uma maluquice quando eu falo nesse sentido. Como é que eu posso imaginar? É no sentido de saber quais são os itens, os parâmetros. Tá. Então, eu acho que a primeira coisa é entender com o cliente as premissas dele. Inclusive, hoje eu tive uma reunião com o cliente sobre um projeto que foi exatamente sobre isso. Reuni o time técnico dele e o meu time técnico, sentamos juntos para dizer, é um projeto novo que tem que me atender, tem que ser escalável, tem que ser multi-AZ, por exemplo. Você me lembrou de uma menina, de um meme. Vocês já viram esse meme? É de uma menina que ela fala assim, sempre só colocou ela no Dia da Mulher, e colocam ela assim, rapaz, a minha vida, eu queria que fosse tudo que eu produzo tem que ser escalável, tem que ser isso, ok? E no final, dá bug, dá problema, não sei o quê. Bem por aí. Na minha outra vida eu quero vir fazendo arte na praia. É bem por aí. Tem dia que você realmente dá uma desistida, mas normal. Aí de novo você se anima de novo e começa um projeto e vai. Então, acho que reunir essas premissas lhe dão o norte de onde você quer ir. Porque, por exemplo, entre o cliente disser, não, eu quero uma aplicação multi-região ou não multi-região, para traduzir eu quero minha aplicação rodando num data center que está no Brasil e um nos Estados Unidos, para garantir que se o data center dos Estados Unidos cair, o do Brasil vai continuar me atendendo. Sim. É um cálculo 100% diferente. Sim. Porque eu estou basicamente quase duplicando a minha infraestrutura para atender essa premissa. Em 2 países diferentes. Para atender essa premissa que foi dita pelo cliente. Então, é muito importante que no início de um projeto, essas premissas sejam bem definidas, para que a gente consiga, por exemplo, chegar nessa mensuração que você trouxe. Então, por exemplo, são itens como qual é a média de acesso dessa aplicação, quanto dessa aplicação, por exemplo, consome de CPU, de memória dos recursos, para me montar uma imagem que atenda aquilo ali, trabalhar sempre de forma eficiente para que consuma o mínimo possível de recurso, Então, essas decisões, elas lhe ajudam a modelar, por exemplo, uma arquitetura. E aí você vai dizer também, baseado nas premissas, quero rodar... Porque o que acontece? A nuvem, hoje, ela abstrai muita coisa. Então, ela fornece muita coisa de infraestrutura como serviço. Vamos para um exemplo clássico, banco. Hoje eu não preciso mais subir uma instância, uma máquina, uma máquina virtual, instalar o Oracle, configurar o Oracle, parametrizar, subir um banco lá. Ou Postgres, qualquer um que seja engine, SQL, MySQL, MariaDB. Eu simplesmente vou lá na Amazon, escolho um serviço de RDS, Microsoft vai ter o dela, Google vai ter o dela. Digo lá, quero um banco com X memória, X CPU, tamanho Y, parametrização ABC, e ele vai me entregar. Então, eu não vou precisar me preocupar, por exemplo, com a camada de SO daquele ambiente, porque já vem, por exemplo, já habilitei o multi-AZ, então já está rodando em regiões, não em regiões, nem em AZs diferentes, em data center de um AZ diferente, em AZs diferentes. Então, isso acaba abstraindo muito do que eu teria que me preocupar. Então, tudo isso influencia, porque se o cliente disser, não, eu quero tudo rodando em EC2, em máquina, ou quero tudo como RDS, vai me dar indicativos. Aqui, com máquina, eu preciso colocar um cara de infra olhando para esse SO, um DBA olhando para a parte de banco, e aqui não, aqui é muito AWS na parte do RDS, do serviço como serviço, da infra como serviço, é muito a AWS que está administrando aquilo para mim. Agora, isso tem um custo. Eu estou economizando aqui em profissional de infra, em DBA, em mão de obra especializada.
Mas a hora disso aqui, às vezes, é 10 vezes a hora disso aqui. Então, é o que eu lhe disse, né? Cada necessidade vai ter uma balança. Porque se o cliente disser, não, eu quero ir por esse caminho, você vai dizer para ele, ó, beleza, mas tem um custo, né? Qual hoje o tipo de cliente assim, que mais chega para pensar em nuvem? Imagino, claro, que tem uns grandes, mas os pequenos chegam a pensar que é necessidade, ou eles chegam porque... Como é que eles chegam? Qual é a pergunta? Por exemplo, eu imagino, aqui eu estou fazendo, obviamente, pensando que os nossos ouvintes são de tecnologia, mas também que pessoas que, né, que não têm muito conhecimento, às vezes tem um negócio nesse sentido, então ela não sabe nem que existe essa necessidade. É igual você vivendo na Matrix, né? Você sabe que você não sabe que ela existe, mas convive com ela. Então você está no seu negócio, quer escalar, quer ampliar, mas só tem lá às vezes até um site de alguma coisa. E como é que ela chega para você? Como é que ela vai chegar? Ixi, eu estou querendo mudar meu negócio. Aí você vai perguntar, o que é que você faz? Como é que é esse primeiro contato? Eu acho que a primeira coisa, na verdade, o que vai acontecer? Pelo modismo da nuvem, um empresário conhece outros, correto? Todo empresário está envolvido em um meio de outros empresários. E aí ele vai ouvir muito de outros empresários aquilo, migrei meu sistema para nuvem, esquece isso, lá na minha empresa é tudo em nuvem, bota isso na nuvem. Até para fazer graça com o outro. Exato, para dizer que está avançado tecnologicamente, você vai ouvir muito disso. Então ele já vem com essa ideia que o caminho correto para ele é na nuvem, né? E aí primeiro você vai ter que sentar com ele e entender o porquê que ele quer ir, ou qual a necessidade dele, qual o negócio dele, se ele precisa de escala, se ele precisa só de um site, é um site que você precisa, então vamos no web hosting da vida, entendeu? Porque eu não vou nesse que você, né, fez a publicidade, não, eu não preciso de para que eu vou me preocupar com EC2, né, com um serviço web instalado ali, vou ter que ter um profissional olhando aquilo ali, para uma necessidade muito pequena. Talvez em termos de custo, seja até mais barato você rodar na nuvem, porque você tem free tier lá, né, a parte de graça da AWS, né, tem um limite, né, você pode subir um servidor pequenininho que vai gastar R$10 por mês, né, mas é muito pela necessidade. Talvez o cara quer só lá um site estático para ter umas fotos do negócio dele, o endereço do negócio, uns produtos ali expostos, né, que um web hosting que até ele, ou aqueles sites de e-commerce que você escolhe lá, cria, né, você monta. Hoje a própria IA, né, tem ferramentas que ofertam serviço de IA para geração de sites. Isso. Né? Então, eu acho que é isso. Se não é um sistema, por exemplo, é uma coisa muito simples ali, é um site, é uma divulgação, eu acho que tem ferramentas que podem auxiliar de forma mais simples, né, para não gerar complicações no seu negócio, né, mas... Se é um cara, por exemplo, que já tem um negócio grande, já tem um serviço lá instalado dentro da infraestrutura dele, né? E diz, o que aconteceu? Um exemplo real, pode ser assim. Eu tinha meu data center aqui, mas já venceu todas as garantias, eu não quero renovar, já aconteceu isso, por exemplo, quero pegar esse espaço aqui, vou reformar para ampliar o meu negócio, que é o meu negócio, eu vou ganhar dinheiro com ele, é meu business, eu preciso de espaço aqui, né? E quero tirar isso daqui. Quero jogar para outro canto e eu não quero investir mais nisso. E aí é onde você vai fazer um plano, né, para migrar isso para a nuvem. E aí você tem alguns caminhos. E isso precisa ser muito bem amarrado. Você tem o as-is, que a gente chama, né, como está. Então vai migrar aquilo exatamente como está. Vai criar lá as máquinas, vai instalar os serviços do jeito que está. Vai disponibilizar para o cliente de alguma forma. Você pode passar por um processo de modernização também, onde você vai trabalhar para reescrever aplicações, e aí você depende de desenvolvedores, de produto, né, para criar essa modernização. Modernização na infraestrutura, aí vai rodar, por exemplo, rodava em serviço standalone, agora eu vou rodar em microserviço, vou rodar, sei lá, em container, vou rodar, né, como serviço na AWS também tem. Então, eu acho que essa indicação cabe muito dessa consultoria, de você apontar o melhor caminho. Como você falou, né, você vai dizer, tem um caminho A, ele é mais rápido, eu faço em 2 meses, o teu custo vai ser esse fixo aqui, né, um pouco mais caro no longo prazo. Ou agora a gente gasta um tempo, faz uma modernização, vai demorar 1 ano, né, mas eu vou te entregar um custo muito mais baixo, por exemplo, uma aplicação que ela é escalável quando eu preciso, né, vai ser moderna, vai dar muito menos problema. Aí é muito
né, do que o cliente vai querer, né? Quando a gente olha muito curto prazo, provavelmente o cliente vai naquele modelo as-is mesmo, né? Não, leva para a nuvem que eu quero me livrar disso aqui. Sim, sim. Quero tirar isso da minha casa, urgente, o quanto antes, porque eu não tenho mais garantia, porque eu tô com medo, porque vai dar problema, né? Tem esse cenário. Sim, sim. Vão me roubar. E depois eu faço vamos roubar, Também, né? ou depois eu faço uma modernização, né? Quero ir para lá e depois trabalho na modernização. Existe esse caminho, né? Porque, de fato, é mais rápido, né? Então, dependendo da urgência do cliente, ele vai tomar essa decisão. E eu queria até aproveitar esse gancho aí Aproveita para aí. fazer uma pergunta também para o Roberto, né? Que eu acho que todo empresário, todo empreendedor gostaria de fazer. Como a Cloud Computing pode ajudar essas pequenas e médias empresas a reduzir os custos computacionais que elas têm? Tá. Então, eu acho que quando a gente fala de negócios que iniciam agora, eles já iniciam com o pé na nuvem. Sim. Porque é muito difícil que um negócio iniciando do zero, a pessoa vai lá investir, sei lá, chutar um valor, 200 mil, 300 mil em um data center dentro de casa, né? Então, isso já começa ajudando. Porque você não precisa ter esse investimento pesado inicial. Porque, como eu falei, é como um taxímetro, né? Então, ele vai conseguir diluir aquele custo. Paga pelo que usa. Paga pelo que usa. Então. Se, por exemplo, entenda que tem negócios que funcionam no horário comercial. Sim. Ou que não são de missão crítica, que a gente chama, né? Meu último cliente que compra, geralmente, ele compra até 9 da noite. Se eu quero economizar um pouquinho, 10 horas eu desligo, meia-noite eu desligo, ligo de 6 da manhã, entendeu? Uhum. Então, é mais uma forma de flexibilidade. Eu acho que esse é o grande lance da nuvem, se ele for bem utilizado. Né? Trazer essa flexibilidade para o cliente justamente e fazer esse tipo de economia, né? Então, quando ele cria a infraestrutura, como eu falei, é importante que as premissas, elas atendam esses requisitos, né? Para que ele não pague, né, o que ele não precisa. Porque imagine que se ele mantém, por exemplo, ele tem essa média lá, de manhã ele atende 100 clientes, de noite 1.000, né? Mas ele mantém aquela infraestrutura escalada para atender 1.000 durante o dia todo, ele está gastando dinheiro à toa, né? Sim. É o que eu disse, o taxímetro está lá rodando, né? Então, e como eu disse, o dólar, ele tem uma influência muito grande, né, nessa conta. Então, vai se pagar um valor muito alto, né, sem uma real necessidade. Verdade. Então, quando o empreendedor ele começa, e outra vertente a maioria, como eu falei, o exemplo lá da contabilidade, né? A maioria das empresas hoje que ofertam software, eles já ofertam como serviço. Não é mais hospedado na sua infraestrutura, né? Então, de certa forma, isso também, por mais que o valor esteja embutido ali no preço do produto, tem que estar, porque quem está ofertando o serviço precisa pagar a própria conta de nuvem dela, né? Claro. Isso, de certa forma, não vai ser enxergado como um custo em tecnologia, né? Vai estar mais implícito a operação e precificação do produto. Do produto. Perfeito. Bom, seguinte, meu povo. Vocês também podem fazer perguntas, tá? Entendeu? Você que tá aí vendo a cara da gente, certo? Por favor, né? Por favor, se quiser mandar a sua pergunta, manda via chat, certo? Ainda não é pago, você manda aí por enquanto. Ainda não é pago, porque vai pagar. Brincadeira, piada. Mas é assim mesmo. E vocês podem mandar, certo? A sua pergunta, a gente fala aqui ao vivo, tá joia? Então, é isso. Você pode entrar aqui em contato com a gente via chat, beleza? Bom, pensando ainda nessas questões de nuvem, nesse sentido, é o conceito serverless, não é isso? Sim. É o conceito. E para a gente ser também didático nesse lado, pensando agora nos techs que estão nos ouvindo, né? Alguns júniores também estão nos ouvindo e outros e outros sêniores também. E é bom a gente ter esses confrontos de informação, né? A gente às vezes fala as coisas. A nuvem, a gente tem que imaginar que nem só a gente, né, sabe, né? Sim. Tem muita gente que não sabe, né, e tudo. Então, o conceito serverless, ele foi muito difundido, acho que tem tem entre 5 e 10 anos, né, o conceito serverless, ou é mais, ou é menos? Não, é menos. Menos, Bem menos, né? E aí, cara, até quando você pensava assim, bicho, é aquela questão do servidor físico, aquela coisa toda ali, né? E quando você vê o conceito de nuvem, que isso, na verdade é um outro conceito contraditório, né? Que você pensar que nuvem não é que está tudo jogado no ar, né? Exato. São vários servidores interconectados, né? Neles aí a gente, para facilitar o entendimento, chamou de nuvem. Exato. Mas no fim das contas, efetivamente, são servidores em algum lugar.
Você está né? comprando um pedacinho, né, daquele servidor. Um pedacinho do processamento do servidor. Do processamento do servidor. Né? E configurar isso. Configurar isso é mais a parte desse cabo aqui, né? Configurar o servidor. E também você, né? Você também trabalha com configuração de server, né? É, bastante. Bicho, eu acho que deve ser um negócio muito maluco, porque você pensar que o quanto de processamento o meu negócio precisa, né? Digamos, eu tenho, sei lá, digamos um portal de notícias. Vamos lá brincar com o Santo Tech News. Eu tenho um portal de notícias que vai ter aí 1 milhão de acessos. Qual seria uma configuração mínima? E, lembrando, é no Brasil, meu público é no Brasil. Então, ou seja, aliás, ainda tem essa questão, Paraíba, então tem que diminuir latência, né? Latência dessas coisas. Então, como é que seria um processamento disso para 1 milhão de coisas? Quando é que me dá o tique de eu botar mais 20%, mais 30%, né? E ainda tem... nisso eu vou até pegar o gancho também dos ataques de DDoS que a galera cria para ferrar o conceito. Como é que funciona na cabeça de vocês isso? Tá, então, para a primeira pergunta, né? A gente precisa olhar sempre baseado em algum número, e o seu foi de acesso, né? Sim. A gente tem que olhar na infraestrutura quanto aquele acesso consome dos meus recursos. Então, a gente descobre, baseado, né, em algumas métricas, que cada 1.000 pessoas acessando consome 100 mega do serviço, por exemplo. Isso já é um bom indicador. Então, você tem que multiplicar. Se eu tenho 10.000, você vai multiplicar. E a banda, e quando é a banda ao mesmo tempo das pessoas exato. Você vai ter uma métrica sempre, né, de banda, de CPU, mas vai ser meio que uma geral para tudo. Então, você sabe que para cada 1.000 pessoas, eu preciso de 100 MB de memória no servidor. E aí, para 1 GB, você vai atender 10.000 pessoas, né? E aí vai. E aí você vai escalando. Geralmente, quando você configura, indo para a segunda pergunta, qual é o gatilho de escalar a minha aplicação, de criar mais, né? De verticalizar mais ou horizontalizar a minha escala, geralmente a gente tem uma métrica também que é baseada em utilização. Então, eu digo, quando eu tiver 10.000 requests, a partir de 10.000 requests, escale mais um nó, né? Ou escale o cluster. Tenho 20.000, escala a cada 10.000, por exemplo, você escala mais um servidor, né? Pode ser em CPU, baseado em CPU, porque tem aplicação que vai consumir mais CPU do que memória, pode ser em memória, pode ser em request, pode ser através do load balance. Então, geralmente você tem que entender, né, a utilização primeiro para definir como vai ser essa escala. Mas esse é o grande, eu acho que é o grande, como eu falei, né, a grande sacada da cloud. É você poder fazer essa subida e descida, porque, vamos supor que eu tive que escalar no total. Eu tinha fui para 10 servidores. Agora, nesse minuto, eu paguei 10. Aí, na hora seguinte, eu voltei para 5. Vou pagar por 5. Na hora seguinte, voltei para 2. Vou pagar por 2, né? Então, se você precisa ter um time que conheça essas métricas, porque se você não tiver, você vai acabar escalando na hora errada. Seja para bom ou para ruim. Ou escalando muito antes de precisar, ou escalando muito depois que você precisou. E aí já está o negócio gargalado, as pessoas já não conseguem acessar, né? Você tem que analisar também o tempo de escala, porque imagine que você leva 10 minutos para escalar, por exemplo, uma aplicação. Então, você precisa ter um range de risco onde você começa a escalar antes dela topar. Perfeito. Isso. Porque senão você vai escalar quando já topou e a galera já está recebendo ali, né? Antes de topar, né? Exatamente. Que já começa a escalar. E aí entra o conceito também de observabilidade, né? De observability, que ele já, inclusive, iniciou aí. E para isso a gente tem algumas ferramentas, como, por exemplo, Grafana, Prometheus, AppDynamics, né? Que dispara ali os alertas, os alarmes, de acordo com os thresholds que você coloca, que ele também já comentou. Então, realmente, a gente consegue ali mensurar melhor, né, o que está acontecendo ali com a aplicação, em todo aquele espaço de tempo ali, né? Seja durante o dia, como ele comentou, o pico é menor, ou com pico maior à noite. E aí a gente consegue fazer isso. Inclusive, desligar, como ele também comentou anteriormente, naquele período, né? Ali aqueles recursos computacionais. Então, tipo, meia-noite até 6 da manhã,
a gente analisou através dessa observabilidade, né, de logs, de trace, de métricas, que não existe ali uma movimentação muito grande de clientes, então eu desligo naquele momento os recursos e ele ativa automaticamente a partir das 6h01 da manhã e já começa ali. Então, realmente é algo bem dinâmico, bem ativo e que a gente tem todos os recursos computacionais para utilizar. Tem um complemento na questão da monitoria, que é o que o Kleber falou, da observabilidade, que a observabilidade é um conceito relativamente novo, né? Ele é a evolução da monitoria, dos times de monitoria que a gente tinha antigamente. Por quê? O que aconteceu diferente? A monitoria, como a gente conhecia lá atrás, ela estava muito focada em olhar recurso. Sim. Então, monitorava banda, né, memória, request, CPU, memória, o básico, né? E hoje a observabilidade, ela está com o pé dentro do negócio. Então, a gente está olhando números de negócio ali, quantas compras foram feitas naquela loja, Sim. porque você consegue ver log. Hoje o conceito de leitura de log, né, é muito difundido. Então, o log, ele é uma mina de ouro. Uhum. Para você debugar informação, para debugar problema, e para tirar informação e botar isso no painel, né, uma espécie de BI da vida. Uhum. Então, você consegue saber, por exemplo, qual é o seu pico, né, do seu negócio, baseado nesses números, né? Então, se eu sei que das 6 da noite eu sou um varejo online, por exemplo, as pessoas estão em casa à noite, Sim. no celular, assistindo ali a televisão, mas estão no celular, estão comprando. Então, eu sei que para um e-commerce, geralmente, o período da noite, né, é mais movimentado. Entre 6 às 9 da noite. E eles estão tomando essa decisão baseado em números, né? E esses números vêm muitas vezes da observabilidade. Então, a observabilidade, ela passou a contribuir também com o negócio, para, né, criar, né, apoiar decisões, exatamente. Não é só BI, não é só número, né, do negócio, quanto é que eu vendo, né, essas coisas, não. A gente está olhando para esse tipo de coisa agora também. O comportamento do cliente, né, que é o que ele comentou. Tanto que existem ferramentas, como ele falou de APM, que tem inteligência. Então, vamos supor, se todos os dias eu tenho um pico de 1.000 usuários no meu site, às 8 da noite. Naquele dia, quando deu 7 da noite, eu tinha 100. 8 da noite, eu tinha 150. Aí o sistema vai dizer, isso aqui está saindo da curva. Uhum. Tem alguma coisa muito errada. Se todo dia tu tem 1.000, porque hoje tu tem 100, 150. Então, manda aí um alerta, né? Aí, né, tem vários sistemas para enviar isso. Manda um alerta aí, olha aí, leva para a galera que tem alguma coisa errada. E aí entra, né, os times para debugar, entender o que está acontecendo. Pode ser um link que falhou, um load balance que morreu, um container que está travado, né? As causas podem ser várias, mas nos dá, né, ferramenta. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, só tem um problema. Nuvem também dá problema. Dá sim. Claro. Dá, sim. Certo? E quais são os problemas que, às vezes, vocês já se depararam, assim, que só faltou arrancar os cabelos da cabeça dos poucos que a gente ainda tem? Eu costumo dizer que uma das maiores certezas, até deixar o nosso colega falar, é que o problema, ele vai vir. Vai. A gente só não sabe quando, mas ele vai chegar. O problema é que a maioria é tipo humano. E humana fazendo uma arruaça. O que a gente precisa é se preparar, né? Para quando isso acontecer, a gente realmente poder ali atuar de forma mais dinâmica e mais rápida. É verdade. É comum falhas, né? Toda a infraestrutura ela está sujeita a falhar. Equipamentos, né, falham o tempo todo, né? Você está em casa, a sua energia faltou, por exemplo, muitas vezes é porque um equipamento falhou, né? E a cloud, ela não está, ela está sujeita do mesmo jeito, né? Então, são equipamentos lá que podem queimar um disco, pode queimar, né, uma fonte, pode dar um problema em network. Esses grandes providers, eles passam por uma sabatina imensa. Eles têm que cumprir regulações, então eles têm que prover muita documentação de que eles são, né, suscetíveis à falha. Então, não é comum que falhe, mas pode acontecer. Eu já tive casos, por exemplo, de falha em storage do Azure que derrubou, sei lá, facilmente 80% de uma infraestrutura que eu estava gerenciando. Porque a replicação que eles tinham e era garantido de funcionar não funcionou. E as máquinas simplesmente congelaram. E a gente simplesmente não tem o que fazer nesse cenário. Sim. A não ser esperar. Você abre o chamado e depende deles, dos engenheiros deles resolverem. E o cliente, né, fica no seu pé ali,
Bora, como se fosse você. Como se fosse mais. Você tentava lá ir no console, restartar a máquina, né? E, inclusive, teve máquinas que só voltaram com abertura de chamado mesmo. Teve que né, um engenheiro lá da Microsoft entrar. Né? Já aconteceu comigo na AWS também, de problema de link, de perder um link daquela AZ ali, daquela região, e simplesmente ficou tudo inacessível, né? Porque muitas vezes a AWS também, ela tem interface com terceiros, Sim. com provedores, né, de conectividade, com provedores de energia, e esses também podem falhar com ela, né? E a gente, no final, é impactado. Então, muitas vezes você tem que emitir documentos, né, de report do que aconteceu, utilizando documentos que a AWS emitiu, né? Porque toda vez que a gente tem um problema grande, a gente vai lá na AWS e diz, me dá o RCA, que é o documento que descreve, né, o que aconteceu. A gente pega aquele RCA, copia, bota no documento nosso e manda para o cliente, né? Tem uma coisa muito comum que acontece na AWS, que é o seguinte: você tem um EC2 lá rodando seu serviço, qualquer um que seja, uma Apache da vida, pensa numa Apache, que é o mais simples. Do nada, ele trava. Isso acontece no Azure também. Sim. Do nada, ele trava. A máquina simplesmente ela reinicia. Aí quando você vai lá olhar Coisa do Windows, né? Exato. Não, exato, mas pode ser qualquer ECO. Pode ser Não, Linux, pode ser qualquer Não, porque um, você falou Azure, o Windows que precisa de resto. Mas isso aconteceu comigo nos dois providers na mesma proporção. Né? E aí, geralmente, todo provider, eles disponibilizam um health de dashboard. Sim. Quando você clica lá e vai ter lá um problema, aí quando você clica, aí vai ter uma mensagem assim dizendo, essa máquina foi reiniciada por força maior, porque um do nosso hardware falhou. E tem um pior, tem um agravante. Ele bota assim no texto. Se você quiser disponibilizar alta disponibilidade, se você quiser uma aplicação altamente disponível, implemente uma tecnologia que faça isso. Ou seja, ele está dizendo, eu posso falhar a qualquer momento, se você quiser ser suscetível a erro, implemente aí e muda lá na sua arquitetura. Isso. Ou seja, é o comumente que a gente já conhece. Vira. Exatamente. Isso aconteceu nos transferência de responsabilidade. Exatamente. Isso não aconteceu pouco, não. Nos últimos 2 anos, eu posso citar, assim, pelo menos 20 a 30 casos. Nossa, é muito. É muito. Então, é o que eu estou dizendo. A premissa né, do projeto, ele tem que contemplar isso, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Cara. E o tempo voa, meu amigo. Ainda agora era 4 horas, meu filho. O negócio quando começa a esquentar tá ficando bom. Não é, rapaz? Putz, mas é assim mesmo. Mas assim, ainda pensando já pra gente, já nos momentinhos aqui da gente começar a tentar finalizar, tentar deixar pra frente, pula pra frente. Mas assim, aquela história, né? A gente luta tanto por implementar, agora pensando quanto deve, né? Implementar ali, fazer aquelas integrações tudinho para o cara me chegar com uma conversa dessa, né? Isso aí. Com uma conversa dessa. E eu fico pensando também, cara, e quanto a galera tá preparada para fazer, por exemplo, porque entre dev e a nuvem tem uma distância. Sim. E essa integração, porque tem tantos aspectos quando você pensa em nuvem, porque até mesmo agora a gente teve mais uma bomba de explosão de dados aí agora, que foi da parte de meu Deus do céu, me deu um branco agora, foi do Serasa, eu acho que foi do Serasa, agora recentemente, mais uma. Ou seja, dados aí a rodo por tudo que é canto, e tá na nuvem, Nossa. E onde foi, e aí quem vigia o vigilante, né? Como diz o Watchmen, né? Quem vigia o vigilante. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Quando se pensa nuvem, quando se pensa cyber, que eu vou puxar um pouquinho para o cyber de coisa, e o white, que eu sou mais para cá, né? O white, no sentido de LGPD, como é que funciona isso tudo? Tem uma noção assim, porque no fim das contas, seus dados estão lá, é minha empresa que está lá, as informações da minha empresa, os meus cadastros, meu profissional, meu dinheiro, né? E como é que funciona essa questão? Principalmente os dados, né? A gente está falando de dados aqui, de informação, de pessoas. Quando a gente fala dados, ali tem uma pessoa ali, né? Por trás daqueles dados. Então, é imprescindível pensar em desenvolvimento com segurança, desde o início. De qualquer aplicação, de qualquer software, você precisa pensar em segurança. E os providers hoje
principalmente quando a gente fala de AWS, de Azure, de GCP, de Oracle, todas elas têm esses recursos disponíveis. Agora, cabe realmente a nós, desenvolvedores, enfim, engenheiros, arquitetos, trabalhar já nesse sentido, né, nesse aspecto. E aí, Roberto vai falar muito bem sobre isso, que esses recursos de segurança, geralmente, não é de responsabilidade do provider, é de responsabilidade nossa, vejo uma do pequena cliente. nuvem do tamanho da mão de um homem. Como já se Isso. Então, isso é muito claro lá, né? E nessa divisão de responsabilidades, e aí ele vai falar um pouco sobre isso, mas é nossa responsabilidade fazer, e quando a gente não faz, aí realmente as penalidades... Verdade. Por exemplo, quando você olha para o S3, que é um recurso comum, né, da AWS, tem uma opção lá, tornar esse, né, objeto público. Tem um botão vermelho bem grande, assim, ó, cuidado que isso aí vai ficar exposto, blá, 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 mas você pode simplesmente ir lá e desmarcar, né? E a AWS vai dizer, foi você que desmarcou. Isso. Né? Eu garanto aqui minha segurança interna, né? Mas esse perímetro de como a aplicação vai ser acessada, né? Como vai ser sua autenticação, como vai ser sua arquitetura, aí é com contigo, você. Eu acho que o grande ponto é conscientização. Não há outra palavra com os times de desenvolvimento, né? Você tem que investir hoje, fala muito de desenvolvimento seguro, né? Sim. Então, são conscientizações para o desenvolvimento seguro. Então, são testes, né? Através, né? Envolvendo o time de SEC, né? Sempre de cyber, né? Para que faça assessment, que faça teste, né? E palestras, né? Para os times que estão envolvidos ali, seja de infra, né? Seja de dev. Às vezes eu sei que é difícil, por exemplo, a galera de infra toda hora ser auditada. Alguém dizendo, ó, bicho, teu trabalho tá ruim, né? Faz aí que, né, deu ruim aqui, né? Deu vulnerabilidade, né? Mas, infelizmente, a realidade é essa. Enquanto a gente tá aqui, tá tendo um monte de ataque por aí, né? Tá tendo um monte de tentativa de invasão. Né? Até teve uma pergunta que você falou, como mitigar isso, né? Hoje existem providers que fazem isso, como o Cloudflare, por exemplo, da vida, né? Eles mitigam o teu ataque, é como se tu botasse uma porta na frente da tua porta, né? E essa porta é muito grande, com AF, né? Com algumas regras que limitam, por exemplo, tráficos de região, né? Para que eu vou ter acesso da China se eu não vendo para a China, né? Então, você bota uma porta na frente da sua porta. E, geralmente, essa porta é bem grande, né? Para suprir, né, a quantidade de acesso, por exemplo, para ninguém lhe derrubar, né? Fazer negação de serviço, né? Deixa eu pegar aqui, aproveitar aqui uma pergunta aqui do Jean Lobo. Vamos lá. Roberto, boa tarde. Quero desenvolver um micro SaaS e preciso de baixo custo de infra. A princípio, qual a melhor solução para iniciar um projeto ou MVP? VPN ou server? Que tem esse coraçãozinho que está na frente. Chato. VPN ou cloud server? Vou repetir. Roberto, boa tarde. Quero desenvolver um micro SaaS e preciso de baixo custo de infra. A princípio, qual a melhor opção para iniciar um projeto? Ou MVP, VPN ou cloud server? Tá, eu acho que o foco é você criar um produto minimamente funcional, né? E vender aquelas features para o cliente. Então, se ele quer, sei lá, um produto, ele vai deixar ele minimamente lá, né, rodando na nuvem, porque senão ele vai criar um produto gigante, né, com todas as funcionalidades que ele pensou que seriam importantes e o cliente nem ia utilizar, né? Então, acho que ele desenha esse produto, deixa ele rodando e vai evoluindo ele. E aí, preciso criar agora um microserviço, sei lá, vamos pensar em gestão de estacionamento. Um microserviço para o pagamento, um microserviço para dar entrada no carro, um microserviço agora para uma funcionalidade nova que o cliente pediu. Então, quando ele quebra esse serviço dele em microserviços menores, fica mais fácil ele fazer essa escala, né? Eu acho que seria um caminho para ele conseguir reduzir o custo. Pois é. Cara, a gente já tá finalizando, meu. Você acredita? Mas eu nem Foi rápido. acredito, eu juro a você. Pelo amor de Foi Jesus. A conversa foi boa. Foi boa, muito boa. É aquela história, né? Que conversa tem, o problema é que é tempo que não tem. E outra, a gente, quando a gente chegar, eu particularmente, quando chegar em casa, já tenho mais uns servidores para jogar bomba. Brincadeirinhas à parte. Brincadeirinhas à parte. Cara, eu quero que vocês deixem aí as suas últimas considerações. E eu quero desde já agradecer a presença de vocês, certo? Aqui no Santo Tech, aqui na TV Ponta dos Seixas. E pra mim é uma honra, tá? Ter vocês aqui. Pode começar aí com certeza. Fala, Roberto, o que é que tu quer para finalizar? Então, acho que a mensagem final é isso, é usar a cloud com responsabilidade, né? Com consciência, de forma eficiente, garantindo sempre que o cliente está pagando o que é justo, né? Então, se você
vê que você, sei lá, tem um cliente ou você trabalha numa empresa e vê que ela está pagando 100 mil reais de cloud, abre aquela fatura, né? Olha ali tudo, um por um. É um exercício diário nas empresas que a gente fornece serviço, né? E isso vem demandado muitas vezes pelos próprios gestores da empresa. Dizer, bicho, eu estou pagando muito caro, né? Vamos me ajudar aqui a reduzir, aí a gente senta junto lá. Né? Então, eu acho que levar isso como missão de casa e como trabalho contínuo. Perfeito. Nunca vai acabar. Tanto que hoje existe uma vertente, né, grande que é a área de FinOps, né? Sim. Tá ligado muitas vezes ao setor financeiro, nem ao setor de tecnologia. Então é um trabalho FinOps? contínuo. FinOps. É, FinOps. Deus do Assunto para outro. Outro DevOps, podcast. FinOps, me ajuda. É isso aí. E assim, da minha parte ainda, para finalizar, né? Falando sobre segurança, aí eu costumo dizer que segurança é uma questão de cultura, né? Sim. Então, se você trabalha a cultura DevOps dentro da sua empresa, aí sim você vai ter aí o cuidado com essa questão de segurança, aí é onde entra o Sec, né? DevSecOps, e aí você consegue aí cuidar disso, mas é uma questão cultural, tá? Todos entendendo ali que a segurança, tanto desenvolvedores como operações, entendendo que segurança é fundamental. Cara, eu sou privilegiado aqui por ter vocês aqui, Imagina. certo? E a gente agradece a você que tá aí com a gente, certo? A gente vai finalizando aqui nessa tarde. E fica para vocês, ó, santotecnews.com.br, a gente vai abrir esse site aí, tá? A gente vai estar começando a jogar a partir do dia 21 desse mês. Vai ficar arrumado, vai ter uns colunistas, inclusive o Kleber é um dos nossos colunistas lá, certo? Se quiser, bora, né? Porque colunista a gente tem Com que a gente quer certeza. gente para fazer conteúdo. Bora. Verdade. Muito obrigado para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Fica na paz aí, cara. Estamos aí junto. E Santo